Boa tarde a todos. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui no período da tarde, na classe conjunta, e hoje nós vamos falar sobre um tema, um dos temas que é um dos temas fundamentais da fé cristã, um dos temas fundamentais que são ensinados desde Gênesis até Apocalipse. É um dos temas que sem o qual não existe a fé cristã. Nós vamos falar sobre oração. Nós estamos adentrando esse mês de agosto e nós estamos numa campanha de oração. Nós vamos utilizar o mês de agosto, além das nossas orações cotidianas, além das nossas reuniões de oração, que ocorrem todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30, tanto no formato virtual quanto no formato presencial. Nós também estaremos separando um tempo para orar de modo específico para a expansão aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E como nós vamos orar, então esse é um momento propício para que nós meditemos e reflitamos de uma maneira um pouco mais abrangente e profunda, a partir das instruções, dos ensinos claros que a Bíblia nos ensina sobre esse tema tão importante. E hoje, nessa tarde, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos utilizar o texto do Salmo 62. Salmo de número 62. Abra sua Bíblia, eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe a leitura do Salmo de número 62. Lá está escrito assim: o título editorial do Salmo 62 é Exortação à Confiança. O título do Salmo, propriamente dito, é Ao Mestre de Canto. Segundo a melodia de Gedutum, nós não sabemos exatamente como é essa melodia, mas esse salmo era cantado, era entoado segundo essa melodia, e era um salmo escrito por Davi. Acompanhe a leitura, lá está escrito assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Versículo 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Então nós estamos no Salmo 62 e embora nós façamos, nós acabamos de fazer aqui a leitura de todo o Salmo 62, nós vamos meditar num versículo especificamente, no versículo 8, e eu vou reler o versículo 8, peço que você acompanhe aí aonde você estiver. Versículo 8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Então, a partir do Salmo 62, do versículo 8, nós vamos extrair algumas lições preciosas, algumas atitudes que devem marcar a nossa oração, a nossa vida de oração, as nossas orações. Mas antes de entrarmos no estudo específico do versículo 8 do Salmo 62, eu quero lembrar você e meditar junto com você sobre algumas questões introdutórias acerca de oração, para que nós esquentemos os nossos motores acerca desse assunto tão importante. Num livro sobre oração, escrito pelo Philip Yancey, que fala especificamente sobre oração, no início do livro, no primeiro capítulo, ele conta uma brevíssima história que eu quero repetir aqui para você. Ele diz assim: um aluno de doutorado da Universidade de Princeton
fez a seguinte pergunta para o Albert Einstein. Um aluno, de doutorado chega para Albert Einstein e faz a seguinte pergunta. A pergunta é a seguinte: o que ainda resta no mundo para ser tema de uma tese original? Então, quando você está fazendo lá o mestrado, você vai fazer no final do seu curso a sua dissertação. Quando você faz o seu doutorado, você faz no final do curso, você tem que apresentar uma tese. E no doutorado, nos estudos específicos de doutorado, é sempre bom que você pense num tema de uma forma que quase ninguém pensou. É bom que você busque a originalidade. É sempre um sucesso para um estudante de doutorado que ele busque tratar de um tema que já foi tratado de várias outras perspectivas, nessas centenas de anos que nós temos, mas é interessante que ele busque uma perspectiva original. É obviamente que isso é extremamente difícil, mas esse aluno chega ali na Universidade de Princeton e chega para Albert Einstein e pergunta: me fala de um tema. Qual seria um tema que poderia nos ajudar a fazer uma dissertação e sermos originais na nossa abordagem desse estudo doutoral? E aí, a resposta de Albert Einstein, que é interessante e que serve para o nosso estudo aqui. Einstein respondeu da seguinte forma: investigue a oração. Alguém precisa investigar a oração. Curioso isso, Nós não temos exatamente, e nem é nosso objetivo, saber se Albert Einstein era uma pessoa que acreditava ou não acreditava. Essa não é a nossa proposta. Existem biografias que dizem que numa parte da vida sim, outras partes da vida não. Não é o nosso objetivo aqui biografar Albert Einstein, mas de maneira focada, de maneira recortada, pegar esse exemplo. Quando um aluno chega para ele e fala de um tema que seria importante, que poderia ser um tema de uma tese original, de um estudo de doutorado, o Albert Einstein não tem dúvida e fala: investigue a oração. Alguém precisa investigar a oração. Eu quero aqui, antes também de entrar no nosso estudo, propriamente dito, eu quero lembrar de dois documentos confessionais. Nós estamos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Igreja Presbiteriana é uma igreja que, em termos de denominação, ela nasce ali no século XVI, geograficamente ali na Escócia, ali na Europa, especificamente na Escócia. O chamado grande patriarca do presbiterianismo é um sujeito chamado John Knox, ele que ali na Escócia cria a denominação Igreja Presbiteriana, e depois essa igreja da Escócia, ela se espalha, vai para a Inglaterra, da Inglaterra vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vai para outros países. Um desses países é o Brasil. Inclusive, nesse mês de agosto, nós vamos comemorar a chegada do Ashbel Green Simonton, que foi o missionário que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. E aí uma igreja presbiteriana é uma igreja declaradamente confessional, é uma igreja que escreve e registra a sua fé. Em tempos de confusão doutrinária, em tempos de confusão denominacional, é necessário que você diga mais do que simplesmente eu sou cristão. É necessário que você explique o que você quer dizer quando diz que você é um cristão. Então é baseado nisso que nós somos uma igreja confessional. E nós temos alguns documentos onde você pode, ao lê-los, você pode saber em que um presbiteriano crê. E nós temos basicamente 3 grandes documentos, os símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster, que são documentos que trabalham principalmente os catecismos, com perguntas e respostas. E uma dessas perguntas fala exatamente sobre oração. Então eu quero reler aqui para você, de modo bem breve, a pergunta 178 do Catecismo Maior de Westminster. Diz assim: ela define a oração da seguinte forma: o que é oração? Essa é a pergunta. A resposta é a seguinte: oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Olha só quanta riqueza numa definição tão simples sobre oração. E um outro documento muito importante, se você não conhece, eu incentivo a comprá-lo e a lê-lo.
é o Catecismo de Heidelberg, né? A fé reformada, ela vai ali para a Alemanha, e nós temos exemplos tanto de luteranos na Alemanha, quanto de reformados, né, da ala mais reformada e calvinista ali na Alemanha. E além da confissão belga, nós temos também ali na Alemanha e na Bélgica, obviamente, né? E nós temos também o Catecismo de Heidelberg. E o Catecismo de Heidelberg, que eu incentivo você a conhecê-lo, é bem curtinho, mas extremamente rico em termos doutrinários. Na pergunta 116, e a pergunta é a seguinte: por que a oração é necessária aos cristãos? E a resposta é a seguinte: porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disso, Deus quer conceder sua graça e o seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Então perceba a importância da oração, obviamente nas Escrituras, obviamente nos documentos confessionais e obviamente, né, num hino bem escrito, num cântico bem escrito, porque a oração não é algo periférico na vida cristã. Oração é algo fundamental, é algo vital, é algo essencial na fé cristã. E por isso nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que não existe vida cristã sem oração. Não existe mudança na nossa vida sem oração, não existe poder sem oração, não existe renovação sem oração, não existe crescimento, não existe força para as lutas do dia a dia contra os nossos pecados sem oração, não existe comunhão sem oração, não existe perdão sem oração, não existe amor, não existe vitória sobre a ansiedade sem oração, não existe a direção certa nos momentos decisivos da nossa vida, tanto naqueles que nós chamamos de grandes momentos, quanto naqueles momentos que nós chamamos de pequenos momentos, mas que são tão importantes quanto os grandes. Não existe decisão sábia, sabedoria para tomar decisões sem oração, e não existe cristianismo sem oração. Sendo assim, depois dessa introdução, né, e lembrando que a oração verdadeira é um dos sinais da vida cristã autêntica, eu quero lembrar você que nós devemos pensar em como experimentar mais de Deus na nossa vida. E só é possível experimentar mais comunhão com Deus, mais força na nossa vida com oração. A questão é, como que eu posso experimentar mais? Como que eu posso experimentar uma vida de oração mais dinâmica, com maior dinamismo? Eu creio que, primeiro, orando. Em segundo lugar, observando as orações bíblicas. Orando com pessoas que já têm experiência na escola da oração, lendo livros sobre oração, mas principalmente naquilo que nós vamos tentar fazer agora. Observar orações registradas na palavra de Deus e aprender com essas orações. Então, depois dessa introdução, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos separar esses próximos minutos para meditar parte por parte do versículo 8 do Salmo 62, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre como a oração pode transformar a nossa vida. Como Deus, a partir da oração, pode transformar a nossa vida. Como eu e você podemos aprender um pouco mais sobre o cristianismo, sobre a fé cristã, sobre o próprio Deus, orando. Orações registradas nas Escrituras. Então vamos lá. Aqui nós temos algumas atitudes que devem marcar a vida de oração. A primeira atitude que nós vemos no Salmo 62, versículo 8, uma atitude que deve marcar a nossa oração, é que nós devemos orar com confiança. Lá está escrito assim, confiai. A primeira palavrinha lá é confiai. Então, a primeira atitude que deve marcar a nossa oração, as nossas orações, é a confiança, orar com confiança. E aí você pode, de repente, estar pensando, né? Você pode ter verbalizado isso ou só pensado. Mas isso é óbvio, realmente é óbvio. Toda oração deve ser feita com confiança. Mas é um óbvio que normalmente nós esquecemos nas nossas atitudes, na prática. É possível orar sem confiança? Infelizmente, claro que é possível. E qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer cristão, qualquer cristã
que for sincero, ele vai admitir que ele já fez orações sem confiança. Ele já orou sozinho, ele já orou em grupo, ele até verbalizou corretamente, a sua oração estava doutrinariamente correta, mas se você perguntar sinceramente se ele tinha o seu coração ali naquela oração, ele vai dizer que às vezes não. Infelizmente é possível orar sem confiança. Infelizmente é possível orar de forma mecânica. Eu sei disso e você sabe disso também. Infelizmente é possível orar de forma hipócrita, ou seja, com palavras bonitas, mas aquilo que vai no seu coração é algo feio. Orar de repente para aparecer para as pessoas, mas Deus sabe que o que vai no seu coração não é nada bonito. E aí nós somos incentivados e instruídos, nesse versículo, a orarmos com confiança. A afirmação do salmista é confiai, ore com confiança. E, terminando esse ponto, o que significa orar com confiança de modo prático? Orar com confiança significa orar crendo que aquele a quem nós oramos é totalmente sábio, é totalmente perfeito, é totalmente seguro, é totalmente soberano e poderoso para fazer aquilo que vai trazer mais glória ao seu nome, mais santidade ao seu povo e mais alegria ao seu povo nele mesmo. Orar com confiança é orar sabendo que Deus, aquele a quem nós oramos, Ele tem o melhor para nós. Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é sábio. A resposta dele às nossas orações vai trazer mais glória a Ele, vai moldar o Senhor Jesus Cristo em nós, ou seja, vai nos tornar mais santos e vai nos fazer mais alegres nele mesmo. É orar na certeza de que aquele para quem nós oramos, Ele certamente tem o melhor para nós. Então, em primeiro lugar, orar com confiança. Em segundo lugar, a segunda palavra que nós temos aqui, acompanha aí o Salmo 62:8, é nele. Lá está escrito assim, confiai nele. E aqui nós temos mais um ensino óbvio, mas é um óbvio que nós às vezes esquecemos. Em primeiro lugar, orar com confiança. Em segundo lugar, orar a Deus. E a pergunta que nós fazemos aqui é possível orar, mas não ser para Deus? Infelizmente eu sei e você sabe que infelizmente é possível sim. Nem todas as orações que nós fazemos, elas são direcionadas a Deus. Às vezes é possível que eu faça uma oração para atingir uma pessoa. São as famosas orações indiretas, né? Que não são diretas a Deus, onde nós gostamos de dar indiretas para outras pessoas. Nós oramos ou para elogiar idolatramente ou idolatricamente alguém, né? E não é Deus, ou então para criticar alguém de modo pecaminoso. Sempre quando os nossos corações estão desfocados de Deus, sempre quando o meu coração ele não está focado em Deus, mas em mim mesmo, eu vou fazer ou elogios de forma idólatra, eu não sei elogiar, ou eu vou fazer críticas de forma idólatra, eu não vou saber criticar. E a oração não é o espaço para isso. A oração é o derramar sincero, né, do nosso coração na presença do Pai, no nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, tendo a palavra de Deus como conteúdo diretivo, orientador, aonde nós temos o nosso fundamento em termos de conteúdo e orientação para as nossas orações. Mas, infelizmente, mesmo eu que estou falando isso aqui para você, às vezes é possível que eu ou que você, que nós oremos, não a Deus, mas para fazer críticas, para dar indiretas em pessoas, né? Assim como o fariseu, eu quero agora lembrar, né, de uma oração que foi feita na Escritura, que é registrada na Escritura, onde ela é uma oração não teocêntrica, mas autocentrada. Autocêntrica. Essa oração é bastante famosa, né? Lá em Lucas 18, 10 e 11, a oração naquele episódio do fariseu e o publicano, né? E lá está escrito assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 homens sobem ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Versículo 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, ele estava orando, mas não estava fazendo uma oração teocêntrica, mas uma oração
autocentrada, uma oração autocêntrica. E aí a continuação da oração a gente sabe, né? Graças a Deus que eu não sou como aqueles e como aqueles. Era uma oração onde ele se elogiava. E como que era a oração do publicano? Ele de forma humilde, ele simplesmente dizia: "Sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador." Ali nós temos uma oração não autocentrada, mas teocêntrica. Tanto é que depois desse episódio, no final, o Senhor diz: um desses desceu justificado. E não foi o fariseu, foi o publicano. Então perceba, ore com confiança e ore a Deus. Não use a oração para dar recado para outras pessoas, nem em termos elogiativos, nem em termos desnecessariamente críticos. Existe um momento para que você faça o elogio, existe um momento para que você faça biblicamente, amorosamente, a crítica, mas não é na oração. Não é na oração. Se você for criticar na oração, critique a você mesmo, pedindo perdão, lamentando os seus pecados, mas não usemos a oração para dar indiretas nas pessoas, porque a oração é para ser feita para Deus. Então nós temos já duas atitudes: ore com confiança, ore a Deus. A terceira atitude: ore com a consciência de que você faz parte de Deus. Orar com a consciência de que nós fazemos parte do povo de Deus. Onde está isso no texto? Vamos voltar lá para o texto. Lá está escrito assim: confiai nele. Qual que é a próxima expressão? Ó povo. Ou seja, você que se arrependeu e se arrepende dos seus pecados, que tem a sua vida nas mãos de Deus, você foi perdoado, você foi justificado, você foi adotado na família de Deus. Você agora não é só uma criatura, você não é agora só uma pessoa que foi criada por Deus, você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você agora tem Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vive em você. Então você faz parte do povo de Deus. Então, é por essas e por outras que o salmista diz: confiai nele, ó povo. Ore com a certeza, com a confiança de que você faz parte do povo de Deus. E aqui mais dois erros que nós podemos cometer quando nós oramos, né? Em primeiro lugar, existem pessoas que não fazem parte do povo de Deus, mas oram como se fizessem parte do povo de Deus. E um segundo erro é quando pessoas que fazem parte de Deus, do povo de Deus, mas não oram como se fizessem parte do povo de Deus. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no meio dos esportes, né, você que já jogou basquete, já jogou vôlei, já jogou futebol, você sabe que normalmente antes dos jogos, os times se reúnem, fazem uma rodinha, ou se abraçando, ou dando as mãos, né, e começam a orar o Pai Nosso. E aí começa a orar daquele jeito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí depois soltam uns gritos lá, elogiando o seu time, ou fazendo, enfim, ou pronunciando outras palavras. A pergunta é: será que todos aqueles que oram a oração do Pai Nosso, eles realmente têm Deus como Pai? Nós sabemos que não. Né? E aqui nós não estamos fazendo um julgamento precipitado. Se você entrevistar alguém, né, inclusive às vezes você está lá antes do jogo e você sabe que aquele amigo seu, né, o centroavante ou o ponteiro lá do basquete ou do vôlei, você sabe que ele não é cristão. Inclusive ele se diz ateu ou agnóstico ou algo parecido, né? Ou sei lá, muito ecumênico. E você fala: por que você orou a oração para o Pai Nosso? Eu orei porque eu estava orando, todo mundo está orando, acho que traz uma energia positiva, eu vou lá e oro. Então olha só, nós devemos orar com a consciência de que nós fazemos parte do povo de Deus. É possível que erremos nisso daí? É. Primeiro erro é quando pessoas que não fazem parte do povo de Deus oram como se fizessem parte do povo de Deus. Agora tem um outro erro também. É quando você que é cristão, você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, ou seja, você está na família de Deus, Deus é seu pai. Mas por algum motivo, ou por vários motivos, você tem uma crise de identidade. Ou por ter caído num pecado, ou por estar muito triste, está passando um momento ou de desemprego, ou que tomou bomba lá na faculdade, ou algo parecido. E você está triste. E você ora como se você faz parte, mas você não ora como se fizesse parte do povo de Deus. Então, o que esse texto pode nos ensinar, tanto para o primeiro público, quanto para o segundo público?
Você que não faz parte do povo de Deus, ou seja, você que não crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, você hoje é chamado a rever a sua vida, a se arrepender dos seus pecados e a crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Porque um dia você vai partir dessa vida. E um dia você vai dar conta de tudo aquilo que você fez com a sua vida. Esse dia é um dia inevitável. É um dia que não dá para fugir. Todos nós prestaremos contas daquilo que nós fizemos com a nossa vida. E como o autor já disse, né, não queira estar na presença, diante do justo juiz, sem um advogado. Porque os juízes humanos, eles podem ser comprados. Eles podem entrar em jogos de corrupção. Mas Deus, Ele é o justo juiz que é santo, que é reto e que é perfeito, que sonda os nossos corações. E um dia nós prestaremos conta da nossa vida para esse Deus. E Ele é incorruptível. Ele é santo. E você sozinho diante dele, sem Cristo, você será condenado. Você será condenado. E o único que pode te livrar disso, da condenação, é o advogado, Jesus Cristo. O justo que morreu por injustos. E somente no Senhor Jesus Cristo é que você pode ter os seus pecados perdoados, e é que você pode ter comunhão com Deus, e você pode agora chamar Deus de Pai, de verdade. Então, se você não conhece a Cristo, conheça Cristo, porque Ele é o único que pode realmente trazer redenção à nossa vida. Agora, se você faz parte do segundo grupo, ou seja, você já crê em Cristo, mas se encontra abatido, desviado, entristecido, caído, a palavra de Deus para você é que você relembre qual é a sua principal identidade. E a sua principal identidade é de ser uma pessoa perdoada. A sua identidade é formada por algumas características. Você é um perdoado, você é um justificado, você é um eleito de Deus, você será glorificado, você está num processo de santificação, e à luz desse texto você é adotado. Por isso é que você pode ser chamado, e é chamado por Deus, de filho ou de filha. Então não se esqueça disso. Se você é cristão, quando for orar, ore com confiança, ore a Deus e ore com a consciência de que você faz parte do povo de Deus. Quarta atitude que nós devemos ter nas nossas orações: ore em todo o tempo. Onde que está isso no nosso texto? Volte lá para o texto, está escrito assim: confiai nele, ó povo, em todo tempo. Ou seja, ore em todo o tempo. Agora, como que seria isso na prática? Por exemplo, agora eu não estou orando, eu estou dando essa aula. Agora, provavelmente você não está orando, você está acompanhando essa aula. Então, o que seria esse orar em todo o tempo? É fazer da oração um estilo de vida. Mas eu sei que isso ainda não está tão prático assim, né? Como que seria na prática ter a oração como nosso estilo de vida? Algumas ideias que podem nos ajudar. Em primeiro lugar, aproveite as oportunidades do dia para falar com Deus. Não somente depois de acordar, antes das refeições e antes de dormir. Mais do que isso, aproveite outras oportunidades do dia para orar a Deus. Então, separe tempo para orar em períodos maiores, quando isso for possível. Faça orações curtas. A Bíblia nos incentiva a fazer orações curtas. Pedro, quando estava afundando no mar, ele não teve tempo para fazer uma oração tão grande. Ele só disse: essa é a menor oração da Escritura. O Charles Spurgeon tem um sermão só nessa oração. 2 expressões: salva-me, Senhor. Só isso. Salva-me, Senhor. Então faça orações longas, faça orações curtas, orações quando você está parado, quando você está andando, ore sentado, ore no ônibus, ore no ponto de ônibus, ore de olhos fechados, ore de olhos abertos, ou seja, aproveite as mais variadas oportunidades para orar. Se der para orar com o olho fechado, ok. Normalmente nós oramos com os olhos fechados para que nós não nos desfoquemos, né, com as coisas que estão ao nosso redor. Mas se às vezes isso não é possível, ore com o olho aberto, ore parado,
mas ore quando você estiver também caminhando, olhando para o céu, né? Cuidado para não tropeçar, enfim, mas aproveite as oportunidades do dia, e são muitas oportunidades do dia para você contactar Deus, para você ter contato com Deus, para você ter conexão com Deus. Essas são maneiras que podem ilustrar esse aproveitar do tempo, o orar a Deus em todo o tempo. Quinta atitude nas nossas orações: ore como um exercício de entrega e de rendição. Onde que está isso no texto? Vamos lá para o nosso texto de novo, Salmo 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai. E o que significa esse derramar? É isso que nós acabamos de falar. É orar como um exercício de entrega e de rendição. Quais seriam as ideias que podem vir à nossa mente quando nós pensamos nesse exercício de entrega e de rendição? É desistir de você e se render a Deus. É dizer não à carne e sim ao Espírito. É entregar tudo nas mãos de Deus, tudo que nós temos e tudo que nós somos. Uma definição aqui de oração, que eu já dei lá no início da nossa aula, e vou repetir aqui, e que tem a ver com isso que nós estamos falando. Orar como exercício de entrega e de rendição. Então existe uma definição de oração, que eu creio que é a mais curta e mais bíblica que existe, que diz assim: a oração é o derramar sincero do nosso coração, daquilo que vai do mais profundo do nosso ser, na presença do Pai, no nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo e tendo as Escrituras como nosso referencial. Então perceba que nessa definição o autor também pressupõe o ensino do Salmo 62, 8, que é o ensino de todas as Escrituras. Orar como exercício de entrega e de rendição. Sexta característica: orar a Deus. E aqui perceba que nós já falamos sobre isso. O autor repete essa ideia, né? Quando ele diz, perante Ele. Olha só o nosso texto lá. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante Ele. Então ele já havia ensinado que nós devemos orar a Deus, quando ele disse, confiai nele, e aqui ele repete de novo esse aspecto teocêntrico, ou seja, quando Deus é o centro, e Deus sempre deve ser o centro, não somente das nossas orações, mas de toda a nossa vida. Na verdade, Ele é o centro da vida. Resta saber se nós reconhecemos isso ou não. Mesmo se todas as pessoas do mundo não reconhecessem Deus como centro, isso não alteraria em nada a verdade de que Deus é o centro da vida. E todas as vezes que nós pecamos, isso significa que nós não tratamos Deus como o primeiro, o principal, o centro da nossa vida. E a oração é esse momento maravilhoso, onde nós podemos ter os nossos corações recalibrados. O pecado significa esse descalibrar do nosso coração. E nas orações, no culto, quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo agindo em nós, nós podemos experimentar o recalibrar do nosso coração. E esse recalibrar do nosso coração, em termos práticos, significa encarar a vida, tendo Deus como o centro da nossa vida e o centro da nossa própria vida. Da vida toda, de toda a realidade, e da nossa vida em particular. Então o autor repete essa ideia, orar a Deus. Sétima atitude que deve caracterizar as nossas orações, orar do profundo do nosso ser. Onde que está isso no texto? Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o quê? O vosso coração. Aqui eu já disse e vou repetir, né? O coração não é o órgão que bombeia sangue, como nós bem sabemos, nem é somente a sede dos nossos sentimentos e afetos. É o centro de controle do nosso ser. É aquilo que caracteriza quem nós somos, no mais profundo. Você é o que você é no seu coração. E aqui nós somos incentivados e ensinados, instruídos a orar do profundo do nosso ser. Não é da periferia do nosso ser, nem da superficialidade do nosso ser, mas do mais profundo do nosso ser. E o que seria isso em termos mais práticos? É orar com sinceridade, com todas as nossas forças, não escondendo nada daquele de quem nós não conseguimos esconder nada. É orar realmente não escondendo nada diante daquele que conhece tudo
e daquele que sonda os nossos corações. É orar com humildade e com quebrantamento. E aqui eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Isaías, que eu quero ler um texto muito precioso. Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Lá está escrito assim. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Ou seja, Deus é o Criador de tudo. É o Criador dos céus, é o Criador da terra, é o Criador de tudo. Perceba o finalzinho do versículo 2. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Deus é o soberano, Deus é o transcendente, Deus não precisa de nada porque Ele tem tudo. Nós não podemos dar a Deus nada que Ele já não tenha. Ele é o Criador de tudo. Ele é o habitante do universo. Ele é mais do que o universo. Ele criou o universo. Ele é o dono de tudo. Só que Ele coloca, existe essa vírgula, mas o homem, quem que é o homem que Ele olha? É o orgulhoso? Não, Deus abate os orgulhosos. É o homem que se centraliza em si mesmo? Não, isso é pecado. Isaías diz, guiado pelo Espírito Santo, que o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. E o que isso tem a ver com o nosso texto? É que o aflito e o abatido de espírito e que treme da palavra do Senhor é aquele que realmente tem o seu coração transformado pelo poder de Deus. É aquele que, entre outras coisas, mas principalmente, entendeu esse princípio, essa sétima atitude aqui do salmista. Ele realmente, quando ora, ora do profundo do seu ser. Essa aflição vem do seu coração. Esse abatimento do espírito vem do seu coração. Esse tremer e temor em relação à palavra do Senhor vem lá do profundo do seu ser. E Deus olha com um olhar especial para esse tipo de pessoa. E aqui eu quero ler mais um texto, antes de irmos para o nosso último ponto, o Salmo 139. Abra lá no Salmo 139. Salmo de número 139. E ali nós temos também um ensino que fala sobre isso, do nosso coração. Preste atenção na leitura, lá está escrito assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor, ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelem insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia.
Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando você tiver dificuldades em orar, quando você tentar uma primeira vez e não conseguir, tentar uma segunda vez e não conseguir, ore o Salmo 139. Ore os salmos que nós temos nas Escrituras. Abra lá no Salmo 25, não vai dar tempo de ler, mas abra lá no Salmo 25 e ore o Salmo 25. Use as próprias palavras dos salmistas para fazendo delas, a sua oração. E depois você vai conseguir, pela graça de Deus, orar com as suas palavras, mas agora influenciado pela palavra de Deus. O homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Se você se encontra aflito, abatido de espírito, isso não é motivo para se afastar de Deus. É motivo para se achegar a Deus, tremendo da palavra dele. E por fim, a oitava atitude que deve marcar as nossas orações é: ore na certeza de que Deus é seguro e confiável. Ninguém, nunca, jamais poderá usar como desculpa para não orar o fato de que Deus não merece confiança. Ninguém vai poder um dia falar assim: olha, eu não tenho uma vida de oração muito exemplar, não. Sabe por quê? Eu até sou uma pessoa que gosta muito de orar. Eu quero orar, mas é que eu não sei se Deus é tão confiável assim. Não, isso não dá para a gente falar coerentemente. Porque você pode ter certeza que Deus é totalmente seguro e totalmente confiável. E onde está isso no nosso texto? Salmo 62:8. Vou ler pela última vez. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O salmista não tinha nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, sobre o fato de que Deus é totalmente seguro e totalmente confiável. Quando o salmista afirma Deus é o nosso refúgio, nós temos aqui nesse texto a certeza básica. Essa é a certeza básica, a mais basilar de todas. Essa é a premissa fundamental. Esse é o nosso fundamento inabalável. Essa é a nossa segurança. Qual? A verdade vinda do próprio Deus. Quem escreveu esse texto foi Deus. O autor divino é Deus, o autor humano é Davi, mas o autor divino é Deus. Ou seja, essa é uma certeza vinda do próprio Deus, a partir da instrumentalidade do salmista, de que Ele, o Senhor, é o nosso refúgio. Aqui nós temos uma frase que nós gostamos sempre de repetir, né? Todo homem quer confiar de modo total em alguém, repetindo. Todo ser humano quer confiar totalmente em alguém totalmente confiável. Vou repetir mais uma vez. Todo homem quer confiar totalmente em alguém totalmente confiável. Só Deus é assim. Só Deus é que consegue suprir as ansiedades mais profundas do ser humano. Somente Deus é que consegue realmente matar a fome de eternidade que eu e você, que todos nós temos. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. E nada que é do tempo pode suprir essa fome de eternidade que todo homem, toda mulher, todo ser humano tem. Somente o eterno é que pode suprir a fome de eternidade que nós temos. E mais do que isso, mais do que fome de eternidade, mais do que fome de propósito, mais do que fome de significado, de sentido, de direção que todos nós temos, nós também temos necessidade de segurança. Todos nós precisamos de segurança. E a segurança não é encontrada em nada da criação. Nós buscamos, infelizmente, segurança em elementos da criação. Ou no dinheiro, ou no status, ou no poder, ou na aceitação, em todas essas questões.
E o nome que a Bíblia dá a isso é idolatria, quando nós buscamos não em Deus, mas na ordem criada, aquilo que só Deus pode dar. Somente Deus é que pode saciar a minha e a sua, a nossa necessidade e a nossa fome por segurança. E olha só o que o Salmo diz: Deus é o nosso refúgio. Repita isso na oração. Clame por isso na oração. Ore na certeza de que Deus é totalmente seguro e totalmente confiável. Nós nos decepcionamos. Nós erramos e pecamos contra Deus. Mas Deus nunca nos decepciona. Então, oremos com confiança, oremos a Deus, oremos com a consciência de que somos parte do povo de Deus, oremos em todo tempo, oremos como exercício de entrega e rendição, oremos do profundo do nosso ser e oremos na certeza de que Deus é totalmente seguro e totalmente confiável. Quero terminar essa nossa aula fazendo as seguintes aplicações. Em primeiro lugar, vivemos num mundo que crê na ilusão de que a vida funciona sem Deus. A oração pulveriza isso. Vou repetir. Nós vivemos num mundo, numa cultura caída, que prega para você um falso evangelho de que a vida funciona muito bem sem Deus. A oração, ela deixa bem claro que não. Inclusive o que nos leva às orações, muitas vezes, é a nossa decepção. Quando essa crença falsa que nós temos, ela nos coloca no chão. Quando eu creio que a vida funciona sem Deus, isso vai trazer a mim vida quebrada. Isso vai me machucar. Isso ofende a Deus, isso me quebra. E aí, quebrado no chão, eu oro. E a oração é uma declaração de que a vida não funciona sem Deus e que a vida só funciona com Deus. A oração é essa janela, é a janela para o sobrenatural, é a janela para o eterno, é a janela realmente para Deus. E é Deus que faz isso conosco, Deus que coloca esse desejo em nós. A oração é o grito não de independência humana. O pecado é o grito de independência humana. A oração é o grito de dependência que o homem tem em relação a Deus. A oração expressa o quanto nós queremos estar com Deus. Separe um tempo para orar. Separe um lugar para orar e ore. Marque o seu encontro, né? John Piper que diz isso, né? Numa pequena mensagem dele, numa parte de um sermão. Pense num lugar, pense num tempo, separe esse tempo e ore. Esteja lá. Não abra mão de nada para estar lá. Leia sobre oração. Escreva suas orações. Algumas orações são silenciosas. Outras orações são verbalizadas. Tenha o seu diário. Escreva as suas orações também. Esse é um bom exercício. Ore, ore, ore até orar de verdade. Mas eu só vou orar quando eu tiver vontade. Não caia nessa armadilha. Ore com vontade, ore sem vontade até você ter vontade. Eu não sei orar, é orando que a gente aprende a orar. Orando nós aprendemos a orar, observando orações nós aprendemos a orar, lendo orações nós aprendemos a orar. Esse foi o nosso exercício dessa tarde, né? Agora ore, coloque em prática e prestigie os momentos de oração. Por fim, que as nossas orações possam expressar essas atitudes que nós vimos nessa tarde. Que Deus molde os nossos corações para que nós vivamos vidas moldadas e transformadas pelo próprio Deus. Que Deus faça de nós homens e mulheres que vivem vidas de oração, para a glória dele, para o bem do próximo e para a nossa alegria em Deus. Que Deus faça de nós homens e mulheres de oração, com humildade e com amor a Deus. Quero terminar fazendo uma breve oração. Feche os seus olhos. Pai nosso que estás nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, pelo Salmo 62, pelo versículo 8. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática essas atitudes, esses princípios tão preciosos, ó Pai, em nossas orações.
Ajuda-nos, ó Pai, a sermos, cada um de nós, ó Pai, aquele homem lá do texto do profeta Isaías 66, versículo 2. Que nós sejamos pessoas quebrantadas, abatidas de espírito, que tremem, ó Pai, da Tua palavra. E olha, ó Santo Deus, com graça e com misericórdia para com cada um de nós. Perdoa-nos, transforma os nossos corações, dirija-nos ao Espírito Santo, que os nossos olhos possam estar somente no Senhor Jesus, as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, guiados por Ti, ó Espírito Santo, e que possamos, ó Pai, orar sem cessar, para a Tua honra e Tua glória. Transforma-nos, ó Pai, e no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Que Deus muito o abençoe, assim nós terminamos a nossa aula, e que Deus o abençoe.